Vamos voar de fato, vamos sonhar, desejar o céu como nossa eterna morada. Eu queria que o nosso irmão Samuel lesse o texto básico, por favor, em Hebreus 11:16, para a gente já entrarmos na nossa discussão, né? E de fato aprender a importância, a prioridade de desejarmos, almejarmos e sobretudo alcançarmos, e como alcançarmos a pátria celestial. Amém. Bom dia, queridos ouvintes. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. É um privilégio para nós estarmos aqui compartilhando mais um dia que o Senhor nos deu, como já foi dito, o precioso Evangelho de Jesus Cristo. O texto básico que vai nortear nossa discussão, nosso debate, nossa conversa hoje com você, querido ouvinte, se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 16, que diz assim: mas agora aspiram a uma pátria superior, ou isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Amém. Se nós analisarmos o texto, Samuel, né, como os demais irmãos, irmão Jobson, irmã Nalva, a gente vai ver que fala sobre promessa, sobre a promessa e depois o cumprimento da promessa, e diz que muitos desses partiram, morreram sem o cumprimento da promessa na terra, porque a promessa da culminância, de fato, é a promessa celestial. A vida eterna é, de fato, a maior de todas as promessas de Deus para com o ser humano, e é justamente isso que eu queria que nós tratássemos desde já, irmã Nalva, a senhora iniciasse sobre o aspirar da pátria, né? O desejo, porque uma das coisas que a gente vive hoje no mundo é um mundo sem sentido. Uma das características desse mundo presente, desse mundo pós-moderno, é um mundo que ele é caracterizado basicamente pela falta de sentido, pela vida, né? E hoje estamos a comemorar o 7 de setembro, dia da independência, da pátria amada, mas mais do que uma pátria amada Brasil, que nós amamos de fato como brasileiros, nós estamos aqui proclamando uma pátria superior, uma pátria que não vai ter presidente de 4 em 4 anos, que não vai ter imperadores, mas que vai ter um Senhor eterno, e que desde já ele já reina sobre todo o universo. Eu queria que a senhora inicialmente traçasse algumas verdades aqui para o ouvinte que devam de fato almejar, desejar, aspirar uma pátria não terrena, mas uma celestial. Quero saudar a todos os ouvintes com a paz do Senhor. Que Deus verdadeiramente nesse momento esteja entrando no teu lar com boas novas de salvação, e que você procure entender o tema de hoje, desejando a pátria celestial, e que você prepare o teu coração para receber da parte de Deus, e que você venha entender o significado do tema e das mensagens que serão trazidas aqui hoje a partir da vontade de Deus em nossas vidas. Então, o que o Senhor coloca no meu coração para trazer até você, que é o desejo que nós devemos ter, né, de um dia podermos contemplar a parte celestial, e que o Senhor me passou, que se encontra no Evangelho, segundo João, capítulo 14. Vou ler primeiro os 2 primeiros versículos, onde diz que Jesus conforta os seus discípulos. E ele diz no versículo 2 e 3 que na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Glória seja dada ao nome santo do Senhor, porque Jesus, ele estava aqui naqueles momentos que antecederam ali o Getsêmani. Jesus estava já em momento de sofrimento, ali antes de sua crucificação, morte, e certamente a sua ressurreição, mas aqui ele estava para passar pelo sofrimento da cruz, e ele se dirige aos seus discípulos em uma conversa com ele de consolo supremo, falando para ele
mesmo que eles não estivessem entendendo no primeiro momento, porque eles ainda não haviam, né, sido aberto o entendimento deles, mas Jesus já os estava avisando e lhe fazendo a promessa da morada na casa do Pai. E quando nós vamos pensar, como o tema hoje é pátria, e nós meditamos sobre o significado, né, de pátria, pátria é o nosso lugar de origem, pátria é a casa dos nossos pais, o lugar onde nós nascemos, né? O lugar de origem, a terra dos nossos pais. E quando Jesus, ele traz ali, ele conversando com seus discípulos, o confortando, acalmando o coração dele, porque ele diz, não se turbe o vosso coração, aquietando o coração dos seus discípulos, ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Então, onde é essa casa do meu pai que Jesus estava falando ali aos seus discípulos, eles sem entender nada? A casa de meu pai, que Jesus estava se referindo, é justamente a pátria celestial. Amém. Glória a Deus por isso. O céu. E os discípulos ali escutando Jesus. E ele disse, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então Jesus estava ali falando aos seus discípulos da promessa, né, que Deus já havia feito a Abraão, Isaque e Jacó, que peregrinaram. E Jesus falando com seus discípulos, dizendo que ia voltar à casa paterna para preparar um lugar. Amém. Irmã Nalva, a gente só pode entender uma coisa assim, que a pátria só é de fato morada para os filhos de Deus, para aqueles que entendem que são peregrinos e forasteiros nessa terra. O patriarca pela fé nossa é Abraão, e andou em terra estranha, andou em tenda. E é justamente, se queremos ter uma pátria celestial, devemos entender que não podemos ter duas pátrias. Mesmo nós tendo duas cidadanias, uma terrena, uma cívica, mas temos uma cidadania celestial, doada, né, por Cristo Jesus. Eu queria que o nosso irmão Jobson também contribuísse a partir dessa temática, Jobson, dessa necessidade, né, de nos desvincularmos dessa pátria terrena e desejarmos ardentemente, né? Porque quando fala no almejar, é um desejo. E não existe umas coisas mais fortes do ser humano do que o desejo. E alguém diz, não, eu desejo o céu, mas não vive como de fato o céu fosse sua pátria celeste. Vive mais em função da pátria terrena do que da pátria celestial. Eu queria que você, por favor, complementasse aí o ouvinte e a gente crescesse junto na perspectiva do desejo, do almejar o céu de fato. Eu quero inicialmente cumprimentar a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizer da satisfação de poder estar aqui mais uma vez e nesta oportunidade poder tratar de um tema tão importante, né, que é o desejo acerca de uma pátria celestial. O irmão Samuel, ele leu o capítulo 11 de Hebreus e o versículo 16, e o senhor já parafraseou um pouco. Eu gostaria também de me reportar a princípio aos versículos que antecedem esse texto, né? Pois eles de fato nos ajudam a compreender que, assim como Abraão, nós somos, se é que almejamos de fato uma pátria celestial, nós somos estrangeiros e peregrinos nesta terra, né? E certamente, pastor Zé Maria, o senhor disse no início de como as pessoas na sociedade pós-moderna, elas vivem sem um sentido para a vida, né? E eu tenho certeza que nesta manhã, pessoas que estão nos ouvindo estão sem esperança, né? Estão vivendo um momento de desespero por conta da saudade de um tempo que ficou para trás e que não volta mais. Eu quero me dirigir diretamente a você nessa oportunidade e dizer que você não deve estar preso, né, a um passado, a um tempo, a uma saudade de um tempo que não volta mais. Mas você deve sim almejar, desejar um tempo que ainda não chegou. Aleluia. Logo, eu preciso entender, assim como você, que nós não podemos viver o presente à sombra
do passado. Mas nós devemos sim viver o nosso presente à luz de uma esperança futura. Nós devemos viver o nosso presente de fato e de verdade, almejando esta pátria celestial que o Senhor não só projetou, mas Ele promete para cada um dos seus eleitos, cada um daqueles que de fato são lavados e remidos pelo sangue de Jesus e selados com o Espírito Santo da promessa. Amém. E eu queria prosseguir a palavra aqui para o Samuel, mas assim, Samuel, para a gente ver que essa promessa ela já foi paga na cruz do Calvário. Promessa de Deus de fato é uma promessa já com cumprimento. Ele já traz a dobradinha, porque as pessoas querem de fato comprar um kit, né? Um kit de religiosidade para entrar no céu, e isso não existe, né? Como é que diz? Paulo, ao reportar a igreja de Efésios, capítulo 2, verso 1, ele diz, no capítulo 2, verso 8, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso deixa bem claro, né? E aí eu queria que você prosseguisse na mesma linhagem, mas evidenciando de que a promessa já foi cumprida em Cristo. E eu não tenho como pagar algo que eu não posso ter mérito, não tenho dinheiro, não tenho condição, não tenho nada, porque não se compra essa morada que a irmã Nalva trouxe à tona a partir do Evangelho de João capítulo 14, né? E que você prosseguisse nessa mesma perspectiva, de que de fato o céu é a promessa já foi cumprida, já tá, os lugares já estão destinados, né? E basta a gente, como disse Jobson, viver o presente na perspectiva do futuro. A fé é isso, a fé é trazer, né, no caso o futuro para o presente. Falar em pátria celestial para a gente aqui não é falar numa coisa meramente vindoura, mas nós compreendemos que a pátria já está entre nós, nós já respiramos a pátria, nós já estamos realmente vivendo, né, na perspectiva de que céu já é real nos dias de hoje, tão presente como estamos aqui sentados nessa bancada, e também você que está do outro lado a nos ver. Pátria celestial é real, tão quanto eu sou real, tão quanto Deus é real, tão quanto você aí, meu ouvinte, é real. Acredite, não numa história utópica, mas o céu é real, e eu tenho que viver o céu hoje, nesse momento. Samuel. Pastor Zé Maria, irmão Jobson, irmã Nalva, essa talvez seja a indagação e a pergunta mais importante que a gente possa fazer hoje sobre a pátria celestial. Seria como a gente chegar lá, né? Remete muito a essa questão da promessa de Deus em Cristo Jesus. E eu queria tratar com vocês, meus queridos, de que é possível a gente ter a plena convicção de nós que estaremos em pátria celestial. É possível, meus queridos ouvintes, você ter a plena certeza que você pode estar indo para o céu, ou não. Porque a palavra de Deus fala que todos pecaram, todos estavam mortos de se pecasse. Ninguém merecia o céu de glória, ninguém merecia estar na presença de Deus, ninguém merecia, porque todos se extraviaram. Paulo deixa categoricamente isso, fala em Romanos capítulo 3, versículo 9, não há um justo sequer, não há quem tenha, não há quem busque a Deus. Só que Deus é tão bom, pastor Zé Maria, tão amoroso, que diz a palavra de Deus que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Diz a palavra de Deus que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. O que é que Deus fez por nós? Na promessa que o Senhor falou agora. Deus, vendo que ninguém poderia cumprir essa lei, enviou o Filho dele, Jesus Cristo, o próprio Deus, porque diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como um unigênito do Pai. O próprio Deus se fez carne e habitou entre nós, deixou a pátria celestial para vir para uma pátria moribunda, suja, pecadora, vil, como eu e você, que somos tão errados, meu querido ouvinte. Isso é uma verdade que muitas vezes a gente quer maquiar, mas é verdade. Nós já falhamos contra Deus, contra o próximo. De quantas coisas nós nos arrependemos? Pois bem, mas Deus, ele sendo infinito em misericórdia e perfeito para com os seus, ele envia Jesus Cristo a esse mundo. E o Senhor Jesus é levado numa cruz do Calvário.
E ali, como já dissemos em outros programas Boas Novas, o cordeiro foi imolado, foi sujo, foi traspassado, feito maldição e pecado, isso mesmo. A cruz que era minha e sua, que somos falhos, Jesus Cristo tomou para si e enfrentou as dores. Isso para de fato nos levar e dar uma viva e nova esperança. Por isso que ele falou, como a irmã Edinalva traz aqui, muito bem dada essa palavra. Quando ele fala que está preparando um lugar para nós, quando ele fala, eu vou preparar, significava isso. Que ele estava indo morrer no nosso lugar para abrir um novo e vivo caminho. Amém. De que agora nós podemos trilhar e chegar a essa pátria celestial. Você pode se perguntar, mas como eu posso chegar a esse céu de glória? Eu falava com uma colega esses dias, pastor José Maria, e ela falava, eu estou pronta para morrer. E eu falava, é verdade? Mas me diga uma coisa, você sabe quando é que você vai quando você morrer? Ela falava, sei não. Depois eu disse para ela, mas na Bíblia tem como você saber, porque a Bíblia fala que se você crer e for batizado, você será salvo, mas se você não crer, já está condenado. O caminho para a salvação, como o pastor bem disse, não é pelas suas obras, não é pelas suas penitências, não é por quantas vezes você vai à igreja ou não, mas é inteiramente pela graça de Deus, mediante a fé revelada em Cristo Jesus e somente no Senhor Jesus. Há como ser cidadão do céu, pastor Zé Maria. Há como ter a credencial, irmão Jobs. Há como ter a carteirinha de cidadania dessa pátria. Não é outra senão a fé, mas a fé em Cristo Jesus. Como Abraão, Isaac e Jacó colocaram a fé num Deus que era fiel para salvar, para libertar, para proteger eles. Por isso, sem ver, há milhares de anos atrás, eles criam que Deus ia mandar um Messias, aquele que esmagar a cabeça da serpente e levar a gente do inferno, de fato, transportar, como Paulo fala. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, que é a pátria celestial. Amém. Olha, uma coisa que eu queria, assim, como Samuel bem evidenciou, a questão da singularidade, né? Que só em Cristo há esse acesso a essa pátria celestial. Eu queria que nós pensássemos realmente já caminhando para as considerações finais do programa Boas Novas, sobre o desejo. Eu acho tão estranho como as pessoas dizem que quer o céu, que quer morar eternamente no céu, mas vive na terra como o céu não existisse, né? Você vê o texto do Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, diz, não ajunteis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem consome, onde os ladrões roubam, né? Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o vosso coração. E a minha pergunta irmã Nalva, para a senhora, para Samuel, para o Marivaldo, para o César, para o Zé Maria, para o Jobson, para o ouvinte que está do outro lado. Onde está o meu tesouro? E o meu tesouro, de fato, só pode ter a resposta onde está o tesouro, onde está o desejo do coração. O conceito de coração aqui é o conceito do sentimento, do apego. Aí eu digo, não, eu desejo o céu, mas eu vivo como a minha pátria fosse a terra, com avareza, com toda sorte de maldade. Ou seja, há uma discrepância, há uma coisa muito antagônica no que eu desejo e no que eu falo. Aí, entre o desejo e o falar, lembre-se que o desejo é muito mais forte. E se você de fato tem o céu como sua pátria celestial, você tem que desejar a partir do hino. E eu queria que em poucas palavras a irmã fizesse clarear para o ouvinte como é que a gente tem que viver o desejo da pátria celestial. Glória seja dada ao nosso Deus. Como devemos viver o desejo da nossa pátria celestial. O único caminho que verdadeiramente nos leva a realizar esse desejo é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele deixou registrado aqui que somente ele, unicamente ele, é capaz de realizar esse desejo em nossas vidas. Porque quando os seus discípulos estavam ali sem entender nada do que Jesus estava falando, como eu já fiz a leitura em João 14, agora vamos para o versículo 6, onde Jesus responde aos seus discípulos: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você verdadeiramente sente no teu coração o desejo
de alcançar essa pátria celestial, no qual nós estamos falando aqui, só existe um caminho. Que você desperte para esse caminho, é Jesus Cristo. Porque quando ele morreu ali na cruz do Calvário, ele morreu e ressuscitou, ele subiu aos céus, ele está à destra do Pai, ele foi preparar lugar, ele foi preparar essa cidade celestial. Para quê? Para aquele que crê no seu sacrifício. Então que você também na manhã de hoje almeje, você deseje ardentemente, você tenha uma fé viva, uma esperança viva, que nós estamos nessa pátria, nós estamos nesse terreno, mas nós somos peregrinos, nós somos forasteiros. A nossa pátria, aquele que crê verdadeiramente em Jesus Cristo, é no céu, porque só Ele é o caminho e a verdade e a vida. Amém. Só através de Cristo nós iremos contemplar a pátria celestial. Irmão Jobson, complementa aí em alguns segundos, irmão Jobson, a perspectiva realmente desse desejo, Jobson. Como é que você diria, né? Pessoas que talvez estão nos vendo, nos ouvindo, né? Uns podem ter a oportunidade, outros também não podem ter, mas vamos sintetizar a necessidade urgente do desejo pelo céu. O nosso papel, de fato, é buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, almejando esta cidade celestial, né? E dentro desse contexto, pastor Zé Maria, a nossa responsabilidade é muito grande, porque quando Paulo em sua carta aos Filipenses diz que pois a nossa pátria está nos céus, ele está apresentando o céu como a nossa pátria, não apenas no sentido de um lugar, mas a palavra pátria, nesse contexto, ela envolve também um conjunto de valores. Ou seja, já que somos cidadãos dos céus, como igreja do Senhor, devemos viver como tais, no exercício da nossa cidadania terrena, né? A igreja, ela é de fato uma colônia do céu na terra. E ela precisa viver estando aqui, mas com a convicção de que não pertence a esta terra, porque nós somos de outra origem, nós somos nascidos de novo, nós somos nascidos do alto, nós somos nascidos do Espírito, nós somos nascidos de Deus, e nós temos essa dupla cidadania, e esse desejo, de fato, será evidenciado à medida que nós priorizamos o reino de Deus e damos o testemunho de que realmente vivemos como alguém que almeja essa pátria. Amém. Celestial. Samuel, complementa aí em rápidos segundos também a questão, como eu já disse, do sentido do desejo, né? E viver esse desejo, porque não adianta você dizer que, como disse Jobson, né, ter um desejo, mas esse desejo ser incompatível com as ações, que as ações do cidadão do céu seja evidente no seu dia a dia. Pastor Zé Maria, eu não vou nem falar mais, vou citar apenas o texto de Tiago que ele fala pra gente. Ele disse o seguinte: olha, prova-me tua fé sem as tuas obras, que eu com as minhas obras te provarei a minha fé. É evidente que as obras não salvam ninguém, mas uma fé viva em Cristo Jesus na pátria celestial, ela vai ter que gerar frutos. Uma vida santa, piedosa, porque fala que Deus nos predestinou nele para sermos santos e irrepreensíveis. Então como é que você fala que é santo e irrepreensível, você tem fé e se você não cumpre? A fé genuína em Cristo Jesus é uma evidência, são as suas obras. Eu sou um cidadão da pátria quando eu vejo que eu estou sendo aqui um bom cidadão nessa pátria terrena. É evidência, não é causa, é consequência. Que Deus abençoe. Eu só digo uma coisa: arrependa de seus pecados e creia no Evangelho de Cristo Jesus. Amém. Eu queria só agradecer a Deus por vocês nessa